Pai do Senhor, meus irmãos, estamos ministrando mais uma aula número 10 do segundo trimestre de 2020. Como os irmãos sabem, estamos em época de isolamento, isolamento parcial, mas nada impede que a gente possa compartilhar com os irmãos o que Deus tem colocado no seu coração. Antes de iniciar essa aula, irmãos, nós vamos fazer uma oração especial. Você sabe que a situação econômica também, ela caminha junta com a situação sanitária. Então tem vários irmãos que estão afastados por causa do emprego. As empresas liberaram alguns irmãos, algumas pessoas, inclusive os irmãos. E quando os irmãos estão sendo liberados dessa forma, seja pela demissão, seja pela redução da carga horária, os recursos financeiros também sofrem uma queda. Quando o recurso financeiro do irmão sofre uma queda, tem uma repercussão muito grande também na arrecadação para a obra de Deus. Então a igreja sofre junto. A ajuda fica limitada para os irmãos que estão trabalhando em campos missionários, dependem muito de nós, nossos rendimentos. Então a situação é desta forma, irmãos. Todos os irmãos têm um conhecimento dela. E sua oração, estamos falando de oração hoje. Nossa aula de hoje é sobre oração. Então vamos iniciar essa aula com essa oração para os irmãos que estão em campo missionário, com bastante necessidade, com ajuda que não chega, por causa dos irmãos também que trabalhavam e que não têm mais emprego, para que Deus tenha misericórdia e faça o milagre, porque nosso Deus é de milagre. E nós acreditamos na oração. Vamos fazer a oração. Senhor nosso Pai, te agradecemos infinitamente por te permitir que estejamos aqui esta manhã para falar da tua palavra, para falar com os irmãos. Que te endereçar inicialmente a oração, Senhor, para que tu olha, Senhor, a situação geral dos nossos irmãos que estão afastados sem empregos hoje, com uma carga horária reduzida, e precisam sustentar seus familiares, e são em grande quantidade de irmãos, grande quantidade de pessoas, Senhor. Essa limitação de recursos também se repercute nos campos missionários, Senhor. Nós queremos fazer tua obra, por isso que nós pedimos socorro, para que tu possa devolver, Senhor, para os irmãos a possibilidade de se integrar no mercado de trabalho, para aqueles que perderam emprego, ou voltar às atividades, Senhor, aqueles que estão suspensos. Te peço também de proteger todos os irmãos que estão distantes de nós em campo missionário, para que, Senhor, essa crise mundial não afeta a coragem deles no campo missionário. Que, Senhor, que eles entendem que fazer tua obra, a gente se torna instrumento de Deus, Senhor. Que qualquer decisão não depende de nós. Que nós devemos pedir força, coragem e saúde, Senhor, e sabedoria, principalmente nesse momento de confusão, para que tua obra seja feita, Senhor, de acordo com tua expectativa, de acordo com o que tu definiu. Abençoa os irmãos que estão nos escutando nesse instante, Senhor, para que essa palavra encontre um estado nos corações deles, seja louvado em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu falei, estamos estudando a 10ª lição desse trimestre, que é o segundo trimestre de 2020. Uma lição onde nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Efésios. Essa carta foi escrita da prisão. Já vimos geograficamente em outras aulas, onde fica Efésios, Já vimos os hábitos e história dessa igreja também em outras aulas. Hoje, irmãos, estudaremos mais uma atitude destacante do apóstolo Paulo, nessa igreja. A oração para Efésio, que o título da nossa lição traz como intercessão pelo Efésio.
Então, a verdade, o nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 3, versículo 14. E diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão, exercitam o amor de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21, e diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigado e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, como todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todos os entendimentos, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para tudo o sempre. Amém. O objetivo geral da nossa lição é compreender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Com objetivos específicos, refletir acerca do propósito da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que nós pedimos. Muito bem, irmãos. Então, nós vimos que a nossa lição vira em torno da oração. A nossa lição vira em torno da oração. A oração não é pedir algo para alguém. Absolutamente não. Oração tem a ver com uma conexão do homem com Deus. Podemos similar ao ato da oração a uma comunicação, né, que nós fizemos hoje na atualidade, uma comunicação como WhatsApp ou por internet, né? Para ter uma conexão existem alguns pré-requisitos. Primeiro, se for por WhatsApp, quem está do outro lado precisa ter um aparelho celular. Eu também tenho que ter um aparelho celular. Além do aparelho celular, eu tenho que ter um número. Além do número, eu tenho que ter créditos. Além do crédito, tem que ser a rede. Tem que ter a rede. Então, existem vários pré-requisitos para estabelecer uma comunicação, né? Se não tem esses pré-requisitos preenchidos, não haverá conexão, não haverá diálogo. É a mesma coisa, a oração que o homem pode endereçar a Deus, ele é similar a uma conexão que nós fizemos hoje. Primeiro, observamos que essa conexão é instantânea. Se eu mandar um WhatsApp para um irmão nesse instante, ele vai receber no mesmo horário, se ambos tiverem conexão e créditos e aparelhos. Então, quando eu tenho meu aparelho, o Deus já tem o dele, né? O Deus já tem o aparelho dele. Então, meu número, o meu credenciamento de que eu posso me conectar com quem eu quiser. Eu posso me conectar com Satanás, posso me conectar com Deus, mas como minha opção é conectar-me
com Deus, com meu número, né? Quando eu tenho esse número, eu posso me conectar com Deus. E a conexão ocorre quando eu tenho essa opção, né, de vida. Buscar a vida de santo, abandonar o pecado. Isso aqui estabelece a conexão com Deus. Cada vez que eu estou na vida de pecado, essa conexão se desfaz. Eu não posso me conectar a Deus para pedir qualquer coisa que seja. Só que existem ainda os bloqueios. Irmão pode me bloquear, posso bloquear irmão, né? Quando tem esse bloqueio no WhatsApp, a conexão não flui. Em relação a Deus como homem, Deus não bloqueia ninguém. É o homem que bloqueia Deus. O homem bloqueia Deus como a vida do homem, como coração sujo, como ódio, como vida de pecado. A gente faz o bloqueio da comunicação com Deus. Então, segundo a palavra de Deus, a oração é a aproximação das pessoas a Deus por meio de palavras ou pensamento. Estamos conectados com Deus. Diferente de me conectar com as pessoas, a oração é uma conexão com Deus, uma aproximação. Pode ser em palavra, pode ser em pensamento. Oração é invocar o nome do Senhor. De acordo com Gênesis 14, versículo 26. Oração é clamar ao Senhor. De acordo com Salmo 3, versículo 4. Oração é levantar nossa alma ao Senhor. De acordo com Salmo 25, versículo 1. Oração é buscar o Senhor. De acordo com Isaías, capítulo 55, versículo 6. Oração também é aproximar-se do trono da graça com confiança. Essa última parte aqui, com confiança, é muito importante. Com confiança, a gente não pode se aproximar de Deus ou do trono da graça com dúvida. Temos que ter confiança, temos que ter fé. Oração também é chegar perto de Deus. A nossa aula hoje fala de intercessão. Fala de intercessão. Se não falar de oração do modo geral e focar na intercessão, é porque existem vários tipos de oração. Existe uma oração que nós podemos chamar confissão de pecados. Existe oração que nós podemos chamar de adoração. Existe oração que nós chamamos de ação de graça. Existe oração que podemos chamar de petição e súplica. Também existe oração de intercessão, que é o nosso tema de hoje. Bom, falando da adoração é aquele tipo de oração em que simples adoramos a Deus. Todo crente verdadeiro deve orar assim regularmente. Nesse tipo de oração não pedimos nada. Então, na oração de adoração não pedimos nada. Mas unicamente nos preocupamos em adorar a Deus pelo que Ele é e também pelo que Ele faz, né? Essa é a oração de adoração. A imagem que vocês têm na sua direita, ela mostra uma pessoa ajoelhada, reservada, num lugar reservado, fazendo uma oração, levantando as mãos para cima, né? Onde nós imaginamos que Deus deve estar. Ele está simplesmente adorando a Deus. O aspecto, o perfil dessa pessoa não é de tristeza, não é de alegria, mas é de seriedade, de alguém que está fazendo algo, que ele tem uma confiança. Então está adorando a Deus, sem pedir nada, mas reconhecendo como Deus é. A oração de ação de graça é outro tipo de oração. Nessa oração podemos agradecer a Deus. É uma oração que nós dedicamos a agradecer a Deus por todas suas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E mesmo material. Podemos olhar ali algumas imagens, né?
Aquela imagem que está à esquerda de vocês e lá em cima é de um monte de gente, né? Que estão felizes, né? Devem estar agradecendo por algum motivo, devem estar felizes por algum motivo. Quando essa felicidade é endereçada a Deus, reconhecendo que Deus que torna nós felizes, né? É uma ação de graça. Podemos também olhar a imagem que está embaixo, logo embaixo, a imagem do meio, onde nós temos uma fartura, né? No meio do mato, parece que tem uma abundância ali, né? De frutas, de verduras, de animais, de tudo mundo sorridente, né? Quando a gente reconhece que essa felicidade, essa abundância depende de Deus, estamos dando graça a Deus. Estamos falando oração, podemos fazer uma oração de ação de graça para reconhecer que esse aí não é uma conquista própria. E Deus que cede e tem que ser reconhecido. Outra oração de confissão de pecado, que nós falamos também. Confessamos, e quando nós confessamos a Deus nossas falhas e nossos pecados, nesse tipo de oração, nós apresentamos diante de Deus, expressamos a consciência de quanto dependemos, nós somos da graça de Deus, né? Para ganhar de novo a misericórdia pelas falhas cometidas. Então, uma oração que estabelece aquilo que nós vimos que é a conexão com Deus. Depois de falhar uma conexão, bloqueou Deus, né? No teu celular, por alguma atitude, para restabelecer essa conexão, temos que fazer uma oração. Essa oração é a confissão de pecados. A quarta oração que nós vimos, irmãos, a oração de petição e súplica. Nós dirigimos a Deus, apresentando a Ele todas as nossas necessidades. Somos encorajados, né, a pedir. Nós somos encorajados a pedir. As Escrituras recomendam que nós temos que pedir e suplicar pela nossa necessidade. Isso devemos fazer com fé e confiança, conforme nós vimos ali, né? Pois Deus que cuida de nós. Então, todas as nossas necessidades, podemos endereçar elas a Deus pela oração de petição ou súplica. A última oração que nós vamos falar, oração de intercessão, aquele que é o tema da nossa aula de hoje. E quando intercedemos por outra pessoa, interceder é pedir a Deus em favor daqueles que nos cercam, o que nem mesmo conhecemos pessoalmente. Podemos interceder por familiares, amigos, mas também podemos interceder por pessoas que não são próximas de nós. Deus por nossos irmãos na fé, podemos também orar por eles. Acabamos de fazer uma oração agora pelos irmãos que estão em obras missionárias, os irmãos que estão desempregados por causa da pandemia, que perderam sua estabilidade profissional. Então podemos pedir pelos irmãos da fé, conforme Efésios 6, versículo 18, né? Também devemos fazer esse tipo de oração por todos os homens. Podemos orar por nosso irmão da família, podemos orar pelos nossos amigos, podemos orar pela igreja, podemos orar pelo perdão, né? Para que Deus perdoa alguém que faz algo contra nós. Podemos olhar pelos nossos pais, podemos olhar pelos nossos filhos, né? Podemos também orar para nossos inimigos. Essa oração que é mais complicada, né? Orar pelos inimigos. Cada vez que eu vejo assim, a palavra de Deus recomendar para a gente amar nossos inimigos. Bom, eu me lembro do meu sobrinho, posso dizer que é meu neto, né? O filho da minha sobrinha, que sempre fazia uma oração. Esse menino, com 4 anos, ele orava muito. Presta atenção na oração dos adultos, e a partir disso ele faz também oração bem construída. Uma vez, a gente estava orando, quando era a vez dele de orar, fui marcado como tipo de oração, ele orava exatamente pelo seu inimigo.
Parece que lá no caminho da escola sempre tinha um adulto que ameaçava eles. Né? Ele puxava os orelhos deles, ele fazia um monte de coisas desagradáveis. Essa é a turma de crianças. Essa criança, ele nos surpreendeu durante uma oração. Ele orou para esse homem. Dizia assim, ó, Senhor, faz com que o tio fulano não puxe mais nossas orelhas, que não xinga mais a gente, que não bate mais a gente. Ou seja, alguém que puxa tuas orelhas não é teu amigo, não. É um inimigo. Mas mesmo assim, a criança orou para essa pessoa. Também, essa criança orava também para o pai dele. Dizia assim, ó, faz com que quando o pai chegar, que nos guarda as balas, que nos guarda um monte de coisa. Guarde ele para que ele tenha saúde de trabalhar para comprar nossos cadernos. Então, estamos fazendo uma oração de intercessão para outros. Às vezes, essa oração pode ser a nosso benefício, né? Também. Mas quando nós fizemos uma oração para outro, estamos intercedendo. Bom, tem outra imagem ali, no canto inferior esquerdo, que representa uma seca. Existe situação de seca e estiagem, né? Só oração, essa situação pode não estar próximo de nós, pode estar lá em Israel, pode estar lá em outro país do Oriente Médio, pode estar na África, na Somália. Mas se nós aqui no Brasil oramos para que Deus faça alguma coisa para aquele país, estamos intercedendo. Essa é a atitude que o apóstolo Paulo teve. Nós vamos falar ainda mais um pouco de oração. A oração dos santos. Quando vocês oram, a sua oração é considerada a oração de um santo. A receita para uma oração perfeita, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, entregou seu discípulo o modelo de uma oração. Esse modelo está em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. A única passagem que nós vamos ler é essa. Tá? Essa passagem diz o seguinte: mas tu, quando tu orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Né? Versículo seguindo. Não vos assimilar, pois, a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedires. Nós vamos comprovar isso de novo, a oração do apóstolo Paulo, que diz assim, ó, Deus faz além do que nós pedimos. Portanto, vos orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao que nós devedores, a nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino é o poder, a glória para sempre. Amém. Então, esse aqui é o modelo de oração que Cristo deixou para seus discípulos. Tá? Ele exorta nós também a não imitarmos os gentios e os hipócritas. Eles se imaginam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então não é oração comprida de vários meses, né? Sem ter conexão com Deus, que é oração ouvida. Portanto, feche nós em nosso quarto e ali, no lugar santíssimo, falaremos como Pai Celeste. E dessa forma entraremos com ousadia e confiança. Ousadia quer dizer com fé e confiança no trono da graça. Pode haver incenso mais excelente do que a oração de um santo? Além do mais, todas as nossas súplicas chegarão aos céus por intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Oração com sacrifício ao Senhor. O salmista, conhecendo perfeitamente a simbologia do incenso sagrado, assim orou ao Senhor: suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e deseja
o levantar das minhas mãos, como o sacrifício da tarde. Quando nós dedicamos integralmente ao Senhor, todas as nossas vidas tornam-se uma oferenda a Deus. Oração dos santos na tribulação. Então, irmãos, a oração existe desde a criação da humanidade, desde a criação do homem. A oração continua existindo hoje, a oração vai existir também no fim dos tempos. Então, no período da grande tribulação, haverá um grande número de mártires. Todos esses aí, apesar da perseguição do anticristo, atuarão como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. A oração desses santos será recebida no céu como incenso de grande valor, de acordo com o Apocalipse. Ninguém pode deter o poder de um santo que no oculto do seu quarto roga a intervenção do santo dos santos. Irmãos, em que momento temos que orar? Sempre. Orar sem cessar. Então, a intercessão do Paulo ao benefício da igreja de Efésios, ele iniciou da seguinte forma. Paulo reconhece que Deus é o Pai da glória, que Deus é cheio de abundante riqueza da sua graça. Então, nesse início da oração de Paulo, ele já faz oração de ação de graças. Ele faz oração da ação de graças. Então, o primeiro pedido de Paulo, ele pede que a igreja seja fortalecida no poder do Espírito e no interior do homem. O Espírito no interior do homem. Ele pede o fortalecimento como o poder do Espírito no homem interior. Também Paulo pede, nesse início de oração, a presença de Cristo nos corações dos crentes. Se Paulo faz esse pedido, é porque tem alguma falha. A presença de Cristo talvez não esteja nos corações de todos os crentes. Então, Paulo sabia disso. Então, o apóstolo Paulo enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreensão das coisas espirituais. Né? Então, só o Espírito Santo permite que a gente persevere na fé e nos mantendo do pecado. Para isso, temos que obedecer, porque o Espírito sempre avisa e permite também que a gente entenda as coisas espirituais. O apóstolo Paulo dá uma sequência na oração dele. Ele pede que Cristo habilitasse pela fé nos corações dos santos. Nesse versículo, a questão tem uma palavra, a palavra habitar, habitar-se de forma permanente. O verbo grego katoki significa habitação permanente, diferente da habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era exatamente para que Cristo habitasse de uma forma permanente dentro da vida da igreja de Efésio. O que nos leva a orar um pelo outro? O que pode levar o ser humano a orar um pelo outro? A resposta está ali, o amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse o exercício do amor de Deus. Existem vários tipos de amor também, irmãos. Não vamos fazer uma olhada sobre o amor, mas o amor é uma coisa imensa. Ela se divide, né? Existe o amor que se chama agape, que é amor perfeito e incondicional. O amor perfeito e incondicional que Deus tem em relação a nós. Deus demonstrou esse tipo de amor, né? Quando Ele cedeu seu Filho para morrer para nós, é porque Ele sempre estende o seu ouvido para nos ouvir, embora as nossas atitudes. Então, isso é o amor agape. Existe também
O amor philos. Não vamos nos estender sobre o tipo de amor, mas o amor que nos exercitamos entre os amigos. Existe também o amor storge, o amor entre os familiares, né? O amor que é estabelecido entre os laços familiares. E também existe o amor eros, que é o amor entre o homem e uma mulher. Então existe, né, um conteúdo muito mais amplo sobre o amor, mas o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo, né? Que nós vamos ver que isso é o principal motivo pelo qual nós podemos interceder, fazer uma intercessão em favor do outro. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, o amor é um sentimento que leva a desejar o bem de outros. Então, se a gente olha para o outro, estamos desejando para esse outro o bem. Afeição profunda por alguém ou algo, intensa inclinação de caráter afetivo, simpatia, amizade, zelo, cuidado. Na verdade, essa definição do dicionário, ela vem das Santas Escrituras, né? Os tipos de amor que foram definidos biblicamente, né, estão agrupados nessa definição do dicionário. O amor agape de Deus se manifesta porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que tudo que neles creem, né, tenha a vida eterna. Então, sacrificar um filho é um amor imenso. O amor é uma virtude cristã, o amor é um atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Fez um sacrifício da vida, né? Sofrimento. Só tem que ter muito amor. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal do discípulo de Cristo, a prova de filiação com Deus. O amor deve ser expresso por meio de atitude. Não podemos só amar nos lábios, só pelo falar, só para confessar que eu amo. Se não tem atos de misericórdia, de caridade, atos visíveis, o amor é o maior de todas as virtudes, que é o princípio que norteia o fruto do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Então, o apóstolo Paulo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Alicerçado no amor. Então, alguma coisa acontecia ali. Um amor morno, um pouquinho de ódio, a mistura de tudo isso, né, é a falta de amor. Então, se o apóstolo Paulo fez essa oração, para que a igreja seja alicerçada no amor, é porque tinha alguma coisa. O amor é uma coisa imensa. Uma coisa imensa. Ninguém conhece a largura do amor, ninguém conhece o comprimento do amor, e ninguém conhece a profundidade do amor divino. O amor de Cristo é vasto, excede todo o entendimento, né? Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Então, depois que o apóstolo Paulo fez aquelas petições, né, ele também clama para que a igreja possa também compreender e praticar. Então, primeiro compreender, depois praticar. Se eu não entendo, não posso praticar. Existe uma diferença entre a dimensão do amor divino, que é vasta, e a intensidade do amor. A intensidade do amor, somente o Espírito Santo pode fazer entender, experimentar a grandeza do amor de Deus. Ou seja, não dá para sentir a intensidade do amor de Deus. Cristo nos amou e ainda nos ama. E que por isso devemos amar uns aos outros. Qual é a diferença entre a dimensão
intensidade. A dimensão vocês enxergam. Podem enxergar o comprimento, podem enxergar a largura, podem enxergar a profundidade, né, de um objeto. Intensidade, não. Intensidade está ligada ao efeito. Se eu jogar uma pedra de uma dimensão conhecida, né, sobre um ovo, esse ovo vai se quebrar. Se eu pegar uma espuma com a mesma dimensão e jogar sobre um ovo, o ovo não vai se quebrar. Então, tem ali dois objetos com a mesma dimensão, mas com efeito diferente. Isso é a noção de intensidade. Tá? Intensidade é o efeito. Então, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Que conhecimento é esse? Um conhecimento que só o Espírito Santo pode nos ajudar a entender. Paulo pede também oração aos crentes que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele convida a adoração, a glória de Deus. Já vimos ali, está surgindo todos os tipos de orações nessa oração de Paulo. Então ele convida a igreja à oração. Não falta motivo para adorar a Deus, irmãos. Podemos adorar a Deus para as boas novas do mistério revelado. Se você entende o que é fé, a salvação, tem que dar glória a Deus. Tem muitos que não entendem isso. Podemos dar glória a Deus pela riqueza de Cristo que Cristo conferiu para a igreja. Podemos dar glória a Deus pela grandeza do poder dele. Também podemos dizer glória a Deus pela infinidade do amor e das bênçãos divinas que excedem a compreensão do homem. Também podemos dizer glória a Deus se a gente entender bem de que forma Deus deve ser glorificado. Então, nessa fase aqui, Paulo ensina que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Ele ensina que Deus deve ser glorificado. Paulo ensina também que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. Não pode ter uma igreja que só ora, o que só louva, o que só faz estudo da palavra de Deus. Mas a igreja também tem que ter essa cultura, esse hábito, esse costume de fazer parte da liturgia da igreja, glorificar a Deus. A postura de adorar, exaltação a Cristo deve perdurar por todas as gerações. Então não é uma coisa provisória, tem que ser permanente. Expressão para tudo e sempre. Significa que deve ser praticada por todos os crentes e para sempre. Então, irmão, chegando um pouco perto da conclusão já da nossa aula, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos. Quando nós fizemos oração de manhã, nem sempre a gente lembra tudo que nós necessitamos. Às vezes a gente esquece de uma coisa, mas durante o dia tudo ocorre bem. É porque Deus sabe o que é necessário para nós. A intercessão de Paulo busca o fortalecimento da igreja, pois a perseverança do cristão depende dos 4 princípios que Paulo pediu: fortalecimento do poder, a presença plena de Cristo, intenso exercício do amor de Deus e contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Irmãos, devemos aprender, como oração de Paulo, a pedir que esses princípios sejam a nossa vida. Bem antes de pedir esse fortalecimento para o próximo, porque Paulo está falando aqui, estamos estudando uma intercessão. Então, para a gente poder interceder para o outro, temos que entender primeiro,
esses 4 princípios, depois vai ser uma consequência. Se a gente entende eles, estaremos exercitando o amor. Exercitando o amor de Deus, a gente vai ter o nosso próximo no nosso coração. Nós vamos carregar suas alegrias, vamos carregar suas penas, suas dificuldades, seus lutos, né? Então, devemos nos fundamentar sobre esses 4 princípios, irmãos, para que o amor de Deus seja presente em nós, e isso será uma consequência para a gente orar pelos outros. Então, para refletir, irmãos, tem alguns questionários que sempre aparecem ali no final da nossa revista. Esse questionário sempre põe ele ali também, né? Para compartilhar respostas e revisar a lição, né? Então, a primeira pergunta é: o que o apóstolo Paulo pede? O apóstolo Paulo pede que a igreja seja fortalecida com poder e que seja habilitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. A segunda pergunta é: qual é a única força que habilita o crente a se manter firme? A única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. A terceira pergunta: qual é o maior de todas as virtudes? O amor é maior de todas as virtudes, é o princípio de que norteia o fruto do Espírito Santo. A quarta pergunta é: qual é a ênfase da oração apostólica? A ênfase da oração apostólica recai em que Cristo nos amou, ainda nos ama, e que por isso devemos uns amar os outros. Como Paulo encerra Efésios, capítulo 3. Encerra esse capítulo com o convite à adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, nós vamos fazer uma oração para encerrar essa aula. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento que tu permitiu que estejamos na tua face para aprender da tua lição, Senhor, para aprender da tua palavra. Senhor, te peço que essa palavra encontre espaço nos corações dos irmãos que vão escutar. Nos dá força, inteligência, sabedoria. Permite que a gente tenha fundamento da nossa fé nesses 4 princípios que trazem como consequência amor, para que a gente possa carregar o nosso próximo no nosso coração, Senhor. Para que a gente possa conhecer suas necessidades, que possamos ter condição de orar por Ele. Que tenhamos condição de orar pela igreja, pela tua obra, Senhor. Seja louvado pelo teu amor para nós, em nome de Jesus. Amém.